Olá a todas e a todos. Meu nome é Ricardo Tepperman, eu sou publisher da Zahar. É um grande prazer estar aqui hoje com o Antônio Quiné para conversar sobre o livro As Quatro mais Uma, Condições da Análise. Bom dia, Quiné, tudo bem? Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia a todos e não todas. Estou muito feliz de estar aqui. O Antônio Quiné é psicanalista, foi professor assistente do Departamento de Psicanálise da Universidade de Paris 8, onde ele também defendeu seu doutorado. Quiné colaborou nas versões brasileiras de várias obras de Jacques Lacan, publicadas pela Zahar, como os Seminários 2 e 7, a televisão e os escritos. Ele é autor de dezenas de artigos acadêmicos e livros, muitos deles publicados pela Zahar, como A Descoberta do Inconsciente e os outros em Lacan, além, claro, daquele sobre o qual falaremos hoje. As Quatro mais Uma Condições da Análise foi publicado há 30 mais um anos, né, Quiné, em 1991. E se tornou uma referência fundamental na área e um verdadeiro sucesso editorial. Ele segue sendo muito lido e discutido mais de 30 anos depois da sua publicação, e não é à toa, apesar de ser um livro curto, pouco mais de 100 páginas, são páginas densas, muito ricas em desdobramentos, cheias de interesse, tanto para psicanalistas, vamos dizer, experientes, como para neófitos em formação, ou para meros curiosos, como eu. E é na condição de curioso que eu vou fazer algumas perguntas para o Quiné na nossa conversa agora. Na verdade, o roteiro do livro é muito claro, e ele já é anunciado pelo título, né, Quiné? Então, eu não teria por que não seguir esse roteiro na nossa conversa. Então, para começar, eu queria pedir que você falasse um pouco o que você faz na introdução sobre a concepção do livro e, claro, que você nomeasse brevemente quais são as quatro mais uma condições da análise. Primeiro, eu fico muito satisfeito e, ao mesmo tempo, surpreso que esse livro possa interessar pessoas fora da área da psicanálise, porque é o que vem acontecendo, para minha grande surpresa, desde que ele foi publicado, várias pessoas de várias áreas, né, inclusive o Ricardo, né, que não é propriamente um psicanalista, mas é um, um editor muito advertido, muito curioso e muito estudioso. Então, é uma grande surpresa. Por que eu digo isso? Porque é um livro extremamente técnico, em princípio. Por que ele é técnico? Porque ele mostra como se inicia uma psicanálise. Ou seja, quais são as condições, como eu coloco no livro, né, que eu coloco 4, inspirado em Freud, e acrescento mais uma. Então, é um livro sobre o início da análise, de como entrar numa análise, como transformar aquela queixa do paciente que vem dizendo eu sinto isso, eu sinto aquilo, numa análise propriamente. Porque a análise não é um diálogo, é um processo muito específico, onde só tem uma pessoa que fala e a outra interpreta. Então, não é um diálogo, então não é uma coisa evidente a entrada em análise, a entrada nesse processo. Não é um diálogo de um bar, não é um diálogo de pais, entre pais e filhos, ou entre os filhos entre si, de amigos, não é. Então, tem algo muito específico que é o procedimento analítico, que é baseado em apenas uma regra fundamental. Por isso que eu não coloquei regras para o início, para a análise. Só tem uma regra, por incrível que pareça, que é o que Freud chamou de associação livre, que parece a coisa mais banal do mundo e é dificílimo, que é simplesmente fale tudo o que vem à sua cabeça, sem censura, sem achar que vai ser besteira e sem se preocupar com o que o outro vai pensar. Vai falando, né? Então, a partir dessa única regra que tem, né, Freud estabeleceu no seu texto O Início do Tratamento, que é um texto bem didático e técnico também, né? O que ele diz que é o estabelecimento das condições para se começar uma análise, né? Então, eu me baseei no texto de Freud, que se chama O Início do Tratamento, em que ele vai falar que, primeiro, antes da entrada de análise, você tem que fazer, né, uma espécie de tratamento de ensaio, como ele diz, para ver se
se vai rolar, né? Se vai acontecer, né? Durante um período, até que a pessoa diz, tem o seu consentimento do cliente, digamos, do analisante, como nós chamamos, e do analista, e se dá o início de uma análise, que também não é uma coisa apenas a nível voluntarioso, eu vou falar um pouco mais depois, né? Então, tem isso que eu usei, inclusive, a expressão de Lacan, né? Que ele não chama tratamento de ensaio, como Freud chamava, ele chama entrevistas preliminares, que seria a primeira condição, né? E a segunda, né, que Freud fala é por que a gente usa o divã, o paciente deitado e o analista atrás, né? Por que o uso do divã, que seria a segunda, né, condição, né? A terceira condição, que é o que Freud chama atenção sobre a questão do tempo, né? Freud, no artigo dele, ele se refere ao tempo, quanto tempo vai durar o tratamento, né? No meu livro, eu abordo o tempo do tratamento e também o tempo das sessões de análise, coisa que Freud não aborda, mas que foi muito importante quando Lacan retomou Freud né, e fez a sua proposta, né, e começou a desenvolver o seu ensino, de trabalhar a questão do tempo das sessões, que deu muita polêmica, inclusive um dos pretextos para ele ser expulso lá da IPA foi, né, que ele usava sessões curtas e não o tempo regulamentado pela sociedade, né, que era entre 40 e 50 minutos, ou 60, varia um pouco nessa regulamentação deles lá. Então, a questão do tempo também, que Freud, né, a pergunta sobre o tempo, assim, quanto tempo vai durar, doutor, a minha análise? Aí Freud usa, né, a resposta do filósofo, a resposta do Freud é ande, caminho. Essa é a resposta do Freud, né? Então, primeiro, a primeira condição seria as entrevistas preliminares, o segundo, o uso do divã, o terceiro, a questão do tempo, né, que eu discuto aqui, né, tanto o tempo da análise como o tempo das sessões, e a quarta condição que Freud fala é como que o analista estabelece os seus honorários para né, para esse tratamento. E essa questão de dinheiro, ela vai muito além da questão de prestação de serviço, né? Porque nós estamos lidando com o inconsciente e a questão do dinheiro, assim como do amor, né? É uma confusão para todo mundo, né? Ninguém tem uma relação simples nem com amor nem com dinheiro, né? Tudo complexo. E Freud, né, vai também desenvolver várias coisas sobre a questão da importância do pagamento e como o pagamento entra a nível simbólico, a nível do inconsciente, no tratamento, e que o analista deve levar isso em consideração, que não é apenas uma prestação de serviço, não é apenas um preço de uma mercadoria, mas que é algo aí importante a ser estabelecido nessa relação, né? E que tem que ser algo que tenha um consentimento de ambos os lados, né? De chegar em um acordo, que se não chegar a um acordo não vai, né, não vai rolar, não vai, né, acontecer uma análise. E aí eu acrescento mais uma, além de Freud. Tudo isso é muito bonito, é muito importante tecnicamente, mas tem algo que é essencial. É aquilo sine qua non. É aquele que está oferecendo seus serviços de psicanálise, de ser um analista. E essa questão de ser um analista é uma questão bastante complexa, né? Que inclusive escrevi outro livro sobre a formação analítica, que é a estranheza, né, da psicanálise, né, que ficou esgotado na Zahar, e foi retomado, né, na minha editora, com o título de A Escola de Lacan e o Desejo do Analista, dois livros, que é o que faz um analista ser um analista, né?
que é a sua própria análise, basicamente, né? Então, o mais uma, eu mostro qual é a análise necessária para um analista ser analista, e que aí eu desenvolvo no último capítulo, de uma forma bastante breve, bastante condensada, o que seria o final de análise para um analista e o passe, né, que é a passagem do analisante no divã, o que acontece na sua análise que o permita, que o autorize, que o habilite psicanaliticamente a ser, né, psicanalista. Então, grosso modo, é esse o esquema. E o que eu acho que, para além dos preceitos técnicos, né, porque esse livro é muito... Ele, né, para minha surpresa, ele virou assim, um livro de referência em todas as, inclusive faculdades, né, que começam a trabalhar, né, em psicologia, que começam a trabalhar psicanálise, né, porque ele acaba sendo um livro que eu trago as bases fundamentais da psicanálise, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista ético, né? Então, é um livro que trata, eu diria, da técnica, da teoria, né, e da ética da psicanálise, mostrando, né, o que é propriamente o tratamento psicanalítico, né, de uma forma é, densa, né? Não penso em esgotar o assunto, longe disso, né? E densa e condensada, né? E, digamos, esquematizada. Muito bom, Kiné. Obrigado por essa primeira rodada. O que eu vou fazer, muito simplesmente, é retomar cada um desses pontos e colocar só um grãozinho de sal do curioso, para te fazer uma pergunta sobre cada uma das quatro, e essa mais uma condição. Então, uma coisa que me ocorre na minha experiência pessoal, inclusive, de me lembrar das minhas análises, é, tem a ver tanto com as entrevistas preliminares, quer dizer, aquelas primeiras conversas que você supostamente vai para conhecer o analista, e às vezes aquilo de fato é uma conversa de reconhecimento, e às vezes, de repente, aquilo já se transforma numa sessão de análise. Já me ocorreu de, ao cabo da primeira Exatamente. sessão, o analista dizer, bom, já começamos, você pode me pagar porque a gente já começou. E outras vezes não. Assim como, às vezes, indo para a análise, a caminho da análise, sobretudo quando não era por Zoom, quando você pode ir até o consultório, o deslocamento para análise, você às vezes já entra em trabalho de análise de algum jeito, né? E às vezes também eu tenho a percepção de que eu chego na análise, deito no divã, começo a falar e não começou ainda, só começa algum momento. Ou seja, esse começo, essa primeira condição, ela não é algo que ocorre uma vez, então está instalada a análise. É como se fosse algo que se repete a cada vez. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse dispositivo, quer dizer, a livre associação. Aham. Muito interessante, né? O que assim, é claro que eu achei muito legal a gente ouvir o outro lado, o lado do analisante, né? Eu vou falar o lado do analista, né? Que essas entrevistas preliminares não são apenas para nós, digamos, conhecermos, né, e nos darmos a conhecer, né? É uma questão, é um momento também de uma, como dizer, de uma avaliação necessária, eu diria, né? E então eu divido assim as funções né, das entrevistas preliminares, né, em três partes, né? Eu chamo a função sintomal, aí com o equívoco do sintomal, né? A função diagnóstica e a função transferencial, tá? Vou começar pela função diagnóstica. Para nós, psicanalistas, né, eu acho importante, né, apesar que há controvérsias, mas eu acho importante nós termos uma ideia da estrutura subjetiva clínica do sujeito, né? Principalmente no que diz respeito à neurose e psicose, porque o tratamento
a direção da análise é bem diferente nos dois casos, né? Eu digo isso porque eu tenho uma formação de psiquiatra, eu trabalhei muito em hospital psiquiátrico e eu tenho muita experiência com pacientes psicóticos, escrevi inclusive 2 livros, né, sobre né, a clínica da psicose. Então, eu acho que é um momento que eu chamo da função diagnóstica, que é importante, né, de nós ouvirmos, de avaliarmos, de fazer um primeiro mapeamento básico da relação do sujeito com o seu próprio inconsciente, com o que a gente chama do grande outro, nos laços sociais, a relação dele com o próprio corpo, né, e algo que só vai para você ter alguns indícios, né? Se ele tem fenômenos elementares, como alucinações, delírios, etc. e tal, né? Eu acho uma coisa assim, né, importante, e você pode ir afinando, porque não precisa ser uma entrevista, pode ser várias, você pode ir afinando dentro do tipo, né, de cada um, que dentro da neurose, se seria mais obsessão, fobia ou histeria, na psicose estaria mais para esquizofrenia, paranoia, melancolia, que de você ir afinando isso com as bases de conhecimento que a gente tem, né? Não é que a gente vai falar, diferentemente do psiquiatra, você tem isso, então vou dar o tratamento tal. Não é. Ao contrário, é para você, como psicanalista, estabelecer a sua tática, a sua estratégia, a sua política de direção do tratamento. Tá? Então, esse mapeamento, eu acho assim, é uma coisa muito importante, né? E o outro que eu chamo a função sintomal é da gente ir atrás do sintoma, para além do que o sujeito diz. Às vezes o sujeito chega com sintomas escancarados, entende? Ou uma angústia que a gente já vê de que se trata, mas nem sempre. Então, às vezes, aquela queixa que ele tem, a gente vai ter que procurar onde é que está o sintoma exatamente. Às vezes ele nem sabe exatamente, mas ele sofre. Então, é de ir atrás e de poder transformar aquela demanda, livre-se do meu sofrimento, em algo especificamente aonde o inconsciente está falando, já que o sintoma é uma formação do inconsciente e nós, psicanalistas, tratamos do inconsciente. Não tratamos do ego e não se trata de ajudar o sujeito numa terapia de autoajuda ou nada do gênero, né? Então, é de você ficar atento na manifestação, digamos, de sofrimento, que é o sintoma, né? E é evidente que a gente fica atento a todas as manifestações do inconsciente, como o sonho, o ato falho, o xiste, né? Tudo isso vai falar do inconsciente. Então, a gente está lá para tentar ouvir aquilo que o paciente não ouve, não se dá conta, que é o que vem do seu inconsciente, né? E, às vezes, um ato falho, ou então, às vezes, até um sonho surge nas primeiras entrevistas. Às vezes, o cara, né, o sujeito, antes mesmo de começar a análise, ele já chega com um sonho. E aí a gente entra na terceira, um sonho endereçado àquele analista que ele ligou para marcar uma sessão e dizer assim, gente, eu sonhei com você. Então, você já vê que o analista já faz parte do inconsciente do sujeito, né? Então, e daí a gente entra na terceira função, que é uma função que eu considero assim, que é essencial, que é a função da transferência, a função transferencial, que é essa função transferencial que vai estabelecer essa regra, digamos, vai estabelecer em ato a associação livre. Porque a partir daquilo que o sujeito, né, disso que Freud chamou de transferência, eu vou falar rapidinho o que é, mas que tem uma definição que eu gosto muito, muito simples de Lacan, da transferência, que é o amor dirigido ao saber. Né? Quer dizer, é um amor que é dirigido ao analista ou à analista, né?
mas que não é um amor de amizade, não é um amor sensual, é um amor, né, porque você colocou o analista no lugar de sujeito suposto saber. Então, como diz Lacan, aquele a quem eu suponho saber, eu amo. Então, é um amor epistemológico, digamos assim, né? Que você espera ali do outro que ele te dê um saber sobre o seu sofrimento, sobre o que está acontecendo com você, né? Então, uma vez estabelecida essa transferência, que, claro, passa pela simpatia, pela empatia, por um se sentir bem, por um se sentir à vontade, né, com aquela pessoa, que pode bater ou pode não bater. Você pode achar o cara incrível, a pessoa, um analista ótimo, fantástico, mas, sabe, não bateu. Esse não bateu, né, é alguma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. Tá? E isso independe do analista. Ele está ali, aquilo pode acontecer, pode não acontecer. O que vincula imediatamente um analisante a um analista inconscientemente, às vezes não dá para se perceber na hora. Né? Às vezes é de cara, gente, você é a cara do meu pai. Então já tem aí, né? Ou então você tem a voz da minha mãe, ou então não sei o que, sabe? Aí a gente já tem isso que Freud, né, que ele diz que é transferência, que é você transferir um afeto que você tem por um outro para o analista, que você coloca o analista no lugar, né, referenciado ao seu pai, à sua mãe, a não sei o quê, porque ele tem algum traço simbólico, algum traço dele que você capta como daquele outro com quem você se relacionou primordialmente. Né? Então, isso pode ir mudando. O analista vai adquirindo várias caras desses outros que ocuparam a história, né? E fazem parte do inconsciente do sujeito. E a transferência é isso. Né? E por que eu digo que a transferência é ligada à associação livre? Está lá no matema do Lacan que eu explico. Tá? Lacan propôs um matema de entrada em análise onde ele junta transferência, saber e associação livre. E isso faz com que haja uma abertura do meu inconsciente, que o inconsciente vai se dirigindo àquele lugar onde está o analista, né? E a análise começa a se dar por aí. Né? O trajeto da casa do analisante ao consultório do analista hoje equivale à sala de espera virtual no Zoom, né? Que a análise começa ali. Aliás, a análise começa... análise aqui, a sessão, quero dizer, a sessão. Né? Achei legal você falar do recomeço, porque eu diria o seguinte, o início da análise é um só. É um só. Mas as sessões se reiniciam, e a sessão pode né, se iniciar muito antes do encontro do analisante com o analista, e pode ser uma associação livre constante, que é isso que acaba acontecendo muitas vezes, que é, gente, quando vocês entram em análise, o seu inconsciente você fica o tempo todo em análise. Eu já Porque tive essa você fica, percepção não é? durante uns dias. Não assim, mas eu tive recentemente, sei lá, uns 4, 5 dias que eu me senti em análise, só que foi muito intenso. É verdade. Não é sempre, né? Mas às vezes você fica assim. Às vezes o sujeito sai da sessão, esquece completamente e É. retorna na outra. Mas o que é interessante, Ricardo, é que, mesmo se você esquecer completamente, aquilo fica. Aí pode aparecer em sonho, pode aparecer em algumas coisas que você. Às vezes você está, às vezes nem aguenta, né? Porque o pensamento não para. Tem gente que está demais, né? Não consigo parar, que fica associando mil coisas, mil insights, né? Então é isso, né? E aí no meu livro eu coloco, né, né, eu desenvolvo essa questão desse encontro, né, que desenvolve a transferência, que ele é da ordem do real imaginário simbólico, e eu explico lá a partir de Lacan, né?
Aí são várias referências, não daria tempo, eu acho, de desenvolver aqui, mas seriam basicamente isso, né? Então, as entrevistas preliminares, que é o capítulo que capta mais gente inicialmente, né? Saber, ai, gente, como é que eu começo uma análise? Aí eles vão lá achando que meu livro é receita de bolo, só que não. Mas aí a pessoa tem que, né, aprofundar ali, né? Você mencionou uma coisa, obrigado. Você mencionou uma coisa na introdução, que é a ideia de fundamento ético, né? E que cada procedimento técnico tem um fundamento ético. Você trata disso especificamente no caso do divã. Queria pedir que você comentasse essa ideia tão bonita do fundamento ético da psicanálise. É. Bom, claro que isso daria uma palestra inteira, né? Mas, resumidamente, o analisante vai lá pedindo, digamos, como diz Lacan, de uma forma assim, bastante radical, pedindo a felicidade. Quero ser feliz, me ajuda a ser feliz. O analista não pode prometer a felicidade no sentido de um sentimento de bem-estar sem rupturas, entende? Sem descontinuidade, porque ele sabe que isso não existe, né? Então, isso já é uma questão ética assim muito importante. É assim, assim, por favor, me prometa a felicidade. Aí a resposta do analista é fale, né? E vamos ver o que é possível, né? A segunda coisa assim muito importante, e que é o preceito ético, técnico e teórico ao mesmo tempo, é que o analista não sabe o que é melhor para o paciente. Ele não sabe e ele não deve se colocar numa postura de um outro, entende? Onipotente, totalizante e que vai orientar o paciente, porque nós sabemos, teoricamente, que esse outro é furado, né? Ele não existe, esse outro totalitário. Então, qualquer... E o pior é que a transferência, ela, como dizer, ela dá um poder enorme ao analista. E ele não pode abusar desse poder, porque senão ele vai transformar a análise numa direção de consciência, numa direção política, entende? Esse Então, isso ponto é muito importante, né? Muito importante esse é ponto. muito, muito importante. E aí, que você acha que eu devo fazer? Não sei. Aí, qual é a sua tendência? Quais são as opções? Vamos ver por onde você está querendo ir, por onde você acha que vai. E deixa. Né? Então, essa coisa de delegar a responsabilidade de suas ações ao analista é a coisa mais normal do mundo, todo mundo Pois é, o paciente neurótico faz. espera muito isso. Eu como É, paciente, quer dizer, eu sei que não é possível, que não é isso, mas eu espero isso. Escuta aqui, que eu é, faço. assim. Então, uma das coisas éticas é você responsabilizar o sujeito também por isso. Porque qual é a tendência? Eu sou assim porque papai isso, mamãe aquilo, papai isso, mamãe aquilo, não sei o quê. Né? Claro que é importante, entende? Essas queixas em relação ao outro, porque o sujeito vai contando a história dele e tudo que ele sofreu nessas relações, né? Que o antecederam e das relações entre os outros, tarará. Mas a questão ética, né, fundamental é o analista mostrar que o sujeito é responsável por tudo que acontece com ele, mesmo se seja acidental, é o que ele vai fazer com aquilo, né? Então, isso é uma coisa assim, né, muito importante, né? Aí, realmente, eu joguei a questão ética, né, junto com a questão, né, do divã, porque o uso do divã, ele facilita, digamos, ele não é obrigatório, mas é um facilitador muito grande para que a análise aconteça enquanto tal, para que ela não seja um diálogo, porque não é um diálogo, ela também não é um monólogo, porque tem um outro ali, né, que é o analista, que deve ficar a maior parte do seu tempo calado, também o analista que vai competir com o analisante em fala, sabe? Isso para mim não é análise. O analista não tem que falar nada dele. Sabe que é nada? Nada. Então, porque nada do analista interessa. Interessa o que
do analista só interessa aquilo que transferencialmente o analisante coloca nele, né? Então, o fato de desaparecer da visão, né, e o sujeito ficar em contato com a sua fala, com o seu inconsciente, com as suas fantasias, é uma coisa que facilita o processo de associação livre. Por que é importante o processo de associação livre? Porque você falando, você vai falando, daqui a pouco você está falando coisas que você não se dava conta, nem que você sabia, nem que você se lembrava, mas vem. Então, é por isso que é importante a associação livre. Não é um blá, blá, blá. Todo blá, blá, blá para a gente é importante, porque a partir do blá, 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 entende? Não sei qual é a cor da camisa que eu vou pôr, não sei se eu vou comprar um chiclete de hortelã ou de canela, entende? Aí já vem canela, aí já vem um nela, o nela pode se virar outra coisa, e é isso que é importante na psicanálise, tá? É a associação livre e os equívocos linguísticos dessas associações entre os significantes da rede significante que o sujeito entra na malha significante dos significantes que é o seu, né, inconsciente. Uhum. Então, né, eu trabalho aí essa questão, por um lado, desse facilitador, porque a análise não é uma relação de ego com ego, do camaradinha Ricardo com camaradinha ou a camaradinha analista dele, não. Entende? Não é. É uma relação de um sujeito que fala pela boca do Ricardo, que às vezes ele se surpreende com esse sujeito, para alguém que está numa posição de objeto-causa, motor da análise, que também é, como Lacan vai desenvolver, que está no lugar do objeto A, causa de desejo, que ele faz semblante. Então, um dos semblantes que ele faz é ficar mudo, calado, né? O silêncio é importante, né? Mas ele está ali com uma presença, né? Com a presença e, né? Invisível, mas que aparece sob a forma desse endereçamento, né? Por exemplo, se você está deitado, o analista está ali atrás, né? Ou é como se o seu inconsciente estivesse localizado na poltrona do analista. Você está falando e o que você está falando, ele está ali, né? E é uma coisa que é importante para você se escutar, né? Tanto que aqui no Zoom, muitas vezes, eu desligo a minha câmera e deixo mas aí é outra coisa. Porque eu vi um livro sobre análise online, vamos falar sobre esse. Né? Mas os preceitos éticos são os mesmos, né? Isso que eu acho importante. Então, o divã que mostra e facilita, digamos assim, tem algo que é da presentificação de um olhar invisível, do olhar do outro, do olhar que causa angústia, do olhar que causa o desejo, né? Eu desenvolvo muito a questão do olhar e da pulsão escópica, né? Porque o sujeito está ali no divã, ele está sendo olhado. Ele sabe que ele está sendo olhado. Então, tem uma presença de um olhar invisível que está ali atrás, né? E que está ali, no espaço, porque o espaço da análise, né, que eu vivo dizendo, não é o espaço físico do consultório, não é o espaço cartesiano da res extensa, né? Descartes dividiu a res costa e a res extensa, que é tudo que pode ser medido e pesado. Não é esse o espaço psíquico. Tampouco é o espaço das categorias kantianas de tempo-espaço, né, a priori. É o espaço do real simbólico imaginário, desse real que é o pulsional, o simbólico, que é da ordem da linguagem e de la língua, dos significantes, da fala, né, e do imaginário que a gente tenta cortar, né, com o uso do divã, tenta diminuir, enxugar, digamos, esse imaginário o que é a relação de ego para ego, onde tem muita projeção, né? E você espera do seu camaradinha, do seu colega analista, como pessoa, né, que te deu alguma coisa, a gente tenta, né, digamos, enxugar mais o imaginário para fazer prevalecer o simbólico da linguagem e o real pulsional do trauma, né? Então, o divã, ele, digamos,
o Freud chama de condição, né, para estabelecer, para favorecer o método analítico, que é um método que vai contra toda forma de diálogo, né, de conversa e de simetria, porque na análise as posições são dissimétricas, né, porque ele tem a análise, tenta então colocar em cena, em jogo, em ação, a polaridade que faz parte do próprio sujeito, que nós somos sujeitos e somos objetos também, né? Está na nossa fantasia, né? Então, essa polaridade que se distribui como o sujeito está do lado do analisante e o objeto está do lado do analista, né? Basicamente, né? E, né, Então, você mencionou o espaço e falou en passant da ideia de tempo, que é a terceira condição, justamente, né, da análise. E a questão do tempo é muito interessante e na tradição lacaniana, particularmente singular, até gera muita má compreensão, né, a questão da duração da sessão, mas se você puder falar um pouco da questão do tempo lógico, ou mesmo da questão do final da análise, quer dizer, trazer essa questão do tempo agora como nosso objeto de conversa. pois é, né? Então, voltando, também, assim como o espaço, o tempo também não é o nosso tempo kantiano, não é o nosso tempo cronológico, né? O tempo, a temporalidade, né, do sujeito, ela se dá, né, do sujeito, da própria subjetividade, né? É uma temporalidade que Freud usa um termo em alemão chamado Nachtralich, Lacan traduz por après-coup, e nós traduzimos com o termo que foi traduzido, usado do latim, o a posteriori, ou então, em português, o só depois. O que significa isso? Significa, e isso é um conceito muito importante do tempo para análise, para se entender o que é a psicanálise, que é o seguinte: eu vou partir da questão mais ingênua e simples e, ao mesmo tempo, fundamental, que é o seguinte, que, né, me pergunto, o que adianta eu fazer uma análise se a análise não vai modificar tudo o que aconteceu comigo? E não foi pouco, e foi uma barra muito pesada, e eu sofri muito. Assim, o que vai adiantar? Porque ela não vai mexer no futuro, no passado, e para que o meu futuro seja diferente, vai estar lá. Pois vai. Vai por quê? Porque o que acontece hoje com você, tá? Agora, é fruto de uma interpretação sua realmente do que aconteceu antes, no passado. Mas a maneira que você vai lidar com aquilo hoje modifica o passado. E isso é algo fundamental, né? Porque à medida que, na análise, eu vou elaborando, me defrontando com determinados traumas passados, né? Eu vou transformando aquilo. Vai ter marca daquilo? Vai. Mas a minha relação com aquilo vai ser diferente e a marca já não vai ser tão forte como aquilo, entende? Então, aquilo que era uma ferida aberta, entende? Vira uma cicatriz, por exemplo. Né? Então, a partir de... Então, o próprio conceito de trauma, ele é feito, e de sintoma, ele é feito em dois tempos. Acontece um trauma com você, tá? Aquilo só vai fazer efeito quando tiver uma situação na vida atual que vai ressignificar aquilo que aconteceu com você. Isso se chama o a posteriori, tá? A partir disso, a partir desse conceito que é fundamental, né, do après-coup, do a posteriori, que é o tempo da análise, e isso, né, isso é uma coisa. Outra coisa fundamental, conceito fundamental sobre a questão do tempo. No inconsciente, nada se perde. O tempo do inconsciente é o presente. É um presente que figura o passado como marca e
e aonde tem o futuro como desejo de realização. Então, passado, presente e futuro se condensam a nível do inconsciente no presente, tá? Tanto que o Freud termina o grande texto dele, né, que é maravilhoso, a interpretação dos sonhos, onde ele funda o conceito do inconsciente e fala sobre o método analítico, né? Ele termina falando sobre o desejo, né? O Wunsch, né? Que o desejo ele é infantil, indestrutível. Eu me lembro agora disso. Ele fala vários qualificativos do desejo, mas que ele é infantil, indestrutível e o tempo todo presente, né? Ele tem a sexual, imagina, infantil, sexual, indestrutível. Então, o infantil é o nosso, é a nossa estrutura, digamos assim, né? E é indestrutível. Então, a partir disso, né, eu vou falar sobre a questão do tempo de análise, né? Isso é uma coisa, né, que Lacan ele trouxe esse ensinamento e um outro ensinamento que eu vou ter que falar muito rápido aqui, mas ele é fundamental, que a partir dos linguistas, a partir da tese de Lacan do inconsciente estruturado como uma linguagem, né, ele foi estudar muitos linguistas. Então, o que ele percebeu, o que ele traz, e ele vai levar isso para a sessão de análise e vai incluir no tempo de sessão de análise, né, e que tem a ver com esse a posteriori, que é o seguinte: uma frase qualquer, não estou em psicanálise, uma frase qualquer, ela só completa seu sentido quando eu der o ponto final, só no final da frase. Então, se eu digo, hoje, eu estou aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Hoje, aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, está um dia lindo com sol. Ponto. Vocês só vão entender a frase inteira quando eu puser um ponto no sol. Aí eu posso continuar. Hoje aqui no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, está um lindo dia de sol, apesar das péssimas notícias que nós estamos recebendo hoje de manhã. Ponto. Esse meu ponto final, depois do de manhã, já vai dar, a posteriori, um sentido completamente diferente à minha frase. Concorda? O dia de sol já não ficou tão forte quanto eu falar, né? Quando eu digo coisas terríveis que aconteceram. E assim por diante. Então, a pontuação ela é importantíssima para a significação de alguma coisa. Eu sou Daí doutor... a pontuação do analista, quando o analista pontua. É isso aí. Que maravilha, Kiné. Isso é uma função da pontuação, mas pode ter uma função suspensiva também. Isso eu pus um ponto final, mas eu posso pôr uma vírgula. Hoje dá um dia mais, então, aí eu posso fazer, hoje dá um dia tão bonito de sol, aí já muda a pontuação ou significação da frase inteira. Certo. Então, a pontuação do analista, como, por exemplo, o corte de uma sessão, entende? Ela é fundamental, ela tem a estrutura do a posteriori freudiano, entende? E do a posteriori da própria linguagem, entende? Que faz o sujeito ou coloca o neurótico. Tem duas funções totalmente opostas. Estou dando dois exemplos, né? Uma função, por exemplo, de fazer o neurótico concluir, o neurótico dubitativo, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, sabe? Então, uma pontuação pode ser uma coisa assim, de conclusão, e agora, é isso. Chega o sujeito e diz assim, hoje eu decidi, então, finalmente, depois de 3 anos, que eu vou me separar da minha mulher. Aí o sujeito faz eu posso fazer uma pontuação, né? Porque senão ele ia continuar, mas eu não sei que não sei o quê, porque eu não... Sei lá, podia continuar, sei lá, estou dando um exemplo assim, né, radical, né? Ou uma função suspensiva, né? E que você suspende, transforma aquilo num enigma. Aliás, também uma conclusão pode ser um enigma, né? Um ponto, né? Então, Lacan muda um pouco, ele muda a questão do tempo, inserindo muito a função do corte,
da sessão, né? Desse corte que pode ter várias interpretações, levando mais em consideração o que o analisante fala do que propriamente o tempo cronológico. Uhum. Então, o analista lacaniano é aquele que está super atento, né? Aquilo é super atento dentro do que é o correspondente ao analista, né? Dentro do que, para o analista, o que corresponde à associação livre para o analisante é o que Freud chama de atenção flutuante. Uhum. Não é você ficar prestando muita atenção no Uhum. conteúdo, é ficar prestando atenção na forma que ele diz, naquilo que ele não diz, Uhum. mas que está ali. Né? Isso que eu chamo de que seria atenção flutuante. Então, é ficar atento a isso. Não a só a parte da historinha que ele conta, mas ficar atento a outras coisas. Aquilo que o próprio analisante não ouve, que ele vai lá e pontua Muito alguma coisa. interessante. Muito interessante, que, né? Então, isso muda a questão do tempo da sessão, né? Que aí ela não vai... Né? Então, a gente sai da lógica do time is money, do tempo cronológico, e também da concepção da prestação de serviço, né? Não, estou Mas te pagando tanto. com isso nós chegamos à quarta condição, que tem a ver com a ideia de que o sintoma é caro, e por isso a gente pode falar da questão do dinheiro, justamente. Exatamente. Porque, assim, ao sair, né, da questão do time is money pelo lado do tempo, né, como eu estava falando, né, então, né, voltando aí um pouco, é claro que o analisante fica frustrado muitas vezes. Poxa, eu tinha tanta coisa para falar, ou então no final o analisante sedutor, mas logo agora eu tinha um sonho incrível para te contar, para ver se o analista deixa ficar mais um pouco, né? Né? Tem a questão também, né, do dinheiro, que na nossa sociedade capitalista, né, cada vez mais, né, a mercadoria é valorizada pelo seu valor monetário, né, financeiro, né? E o analista, né, dentro da sociedade, acaba entrando como mais uma mercadoria, né, como mais um bem de consumo, digamos assim, né? Só que a coisa não é bem assim, né? Porque também nessa nossa sociedade, exatamente pelo valor ser muito monetarizado, né? Tem alguma coisa aí que nós sabemos que, como o próprio Freud diz, muitos fatores importantes inconscientes estão ligados à questão do dinheiro, né? O próprio dinheiro, né, é um significante que pode significar qualquer coisa, porque você pode comprar qualquer coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele entra, né, num jogo muito grande de ter, não ter, dever, né? Achar que vale mais, etc., né? Que são todas as conotações inconscientes para onde o dinheiro leva, né? E que, né, ele é também uma expressão, né, da castração do sujeito, né? Que a maioria das pessoas, né, elas têm a impressão que não tem dinheiro suficiente, né? Então, tem o não ter, né? Ou, como Lacan diz, tem uma falta a ter. O dinheiro marca a nossa falta a ter, né? E, por consequência, a nossa falta a ser, né, de uma forma muito forte, né? E isso é veiculado numa análise. Isso é veiculado, né, com a equivalência que acaba acontecendo, né, do valor do seu sintoma, né, que lhe é muito caro, né, para o dinheiro também, uma transferência do valor libidinal do sintoma para o dinheiro, né? Então, o analisante ele acaba tendo uma hemorragia no seu cofre bancário,
né, com análise, né, mas ele acaba deslocando também o seu sofrimento do sintoma para o bolso, de alguma forma, né? Então, o dinheiro também, ele veicula, o dinheiro faz você pagar e ter consciência do que você está pagando pela sua neurose. E que, na verdade, como diz Freud, nada é mais caro do que a burrice ou a neurose. É muito mais caro do que uma psicanálise, né? Porque a gente paga muito mais, não só a gente deixa de se valorizar muito mais, até deixa de ganhar mais dinheiro mesmo, né? Pela burrice e pela neurose. A neurose é uma burrice, não é uma forma de burrice, digamos assim, né? Então, a análise, né? Como a gente costuma dizer, tem que ser cara. Mas não é quando você fala cara, as pessoas dizem, então é um preço que eu não posso pagar. Não, tem que ser caro nos dois sentidos para você, entende? Por exemplo, nós na nossa escola de psicanálise, que é o Fórum dos Fóruns do Campo Lacaniano, nós somos muito atentos em poder atender pessoas de baixa renda. Mas que isso é trabalhado também, porque nós não acreditamos que exista, entende, que pobre não tenha inconsciente. Todo mundo tem consciente, então, e essa questão do dinheiro, da valorização de tudo que eu estou falando, ela passa por qualquer classe social. Então, essa questão do dinheiro e do pagamento, né, como eu estava falando no início, ela não se resume a uma mera, né, a uma mera prestação de serviço, né? Mas entra coisas sexuais, libidinais também. O próprio Freud mostra a equivalência do inconsciente, né, de dinheiro com merda, né? Dinheiro, merda, e entra na questão da pulsão anal. Na pulsão anal, né, dentro da metáfora da pulsão anal, né, tem o reter e o expulsar, tem o guardar, o sovina, né, aquele que está sempre, né, o avarento, né, o avarento de Molière, né, por exemplo, que é um caso, né, engraçadíssimo disso, o avarento, né, o avarento que está querendo reter, ou então o perdulário que solta tudo, ou então que não consegue, ou então que está sempre em dívida também, está sempre devendo, está sempre pedindo emprestado e devendo, né? Então, isso entra também em questões, né, inconscientes. Né? O famoso caso do Homem dos Ratos é uma questão de uma dívida impagável, que, na verdade, ele nem tinha, mas era da cabeça dele, que ele pediu emprestado para uma pessoa, e aquilo se transformou numa trama terrível na cabeça dele. Né? Então, são todas questões assim, né? Que envolvem o inconsciente, né? E que acabam entrando nessa seara, né? Do dinheiro e que, como diz Freud, o analista não tem que ter pudor nem de lidar com questões sexuais, nem com questões relativas, né, ao dinheiro. Maravilhoso, que, né? Então, Infelizmente, resumidamente, maravilhoso. Não, infelizmente, o nosso tempo está acabando, dá vontade de fazer mais uma hora inteira de conversa. Nós passamos pelas 4 condições. Você, no início, falou um pouco da mais uma, como se tornar um analista, e mencionou até seus outros livros que tratam especificamente dessa grande pergunta. Mas eu queria já primeiro agradecer o seu tempo, e a conversa foi maravilhosa. Fico querendo indicar para um monte de pessoas que estudam psicanálise, e eu, como mero curioso, sei que as pessoas vão se beneficiar muito de ouvir você. E já deixar um convite para que a gente refaça uma rodada dessas. Eu vou adorar refazer para falar de algum de outro dos seus livros, de novos projetos ou de qualquer outro assunto. Você é um autor muito especial para a Zahar e vai ser ótimo poder retomar essas conversas periodicamente. muito bom, formidável. Tá bom, eu que agradeço muito. O nosso tempo esgotou, é isso que eu estou pensando. Você está cortando a sessão. Tá Estou bom, cortando a sessão. Estou cortando a sessão. tá bom, muito bom, Ricardo. Olha, muito obrigado, adorei a oportunidade. Fico muito feliz, fiquei muito surpreso. Você sabe que esse foi o primeiro livro. Eu morei, né, há 10 anos, só para completar, né, 10 anos na França, né? Estava até pensando em ficar lá direto, e acabei vindo para cá.
e tudo. E cheguei aqui no Rio, né? Já tinham várias pessoas, a gente já estava formando uma escola e tudo, e eu resolvi fazer umas palestras e aí escolhi esse tema e foi a partir dali, isso foi a minha chegada no Brasil. Então, esse livro me é assim, muito precioso, fico muito feliz com o Jorge Zahar, né, que eu conheci, né, e a Cristina, de terem me proposto logo um livro de cara, assim, que eu tinha chegado, né, depois do meu tempo de formação lá. Então, fico muito feliz com a nossa entrevista aqui. Que bom. Então Obrigado. fica um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Um grande abraço para você, Quiné, e até a próxima. Até a próxima. Tchau.